Bom dia, meus amados. Espero que nesse dia de hoje você já esteja reunido com sua família ou aí na sua casa, buscando a Deus em oração. E nós queremos estimular vocês a fazerem o culto doméstico em sua casa, seguindo a liturgia que nós estamos disponibilizando no nosso boletim eletrônico, porque a nossa ideia é que você se sinta estimulado. Essa manhã, por exemplo, temos o texto de Isaías 41 como base da nossa liturgia. Então, você com sua família, nesse momento de isolamento, já que nós não podemos adorar a Deus presencialmente como igreja, né? Estamos impedidos de fazer isso por causa do problema da pandemia, e que você possa na sua casa adorar a Deus, reunir a sua família, cultuá-lo. E nós oferecemos para vocês aí a liturgia para que você possa, nesse impedimento do culto solene e público, você possa fazer o seu culto doméstico com a sua casa. E nós estamos aqui para ajudá-lo e auxiliá-lo, pregando a palavra de Deus como parte também desse culto doméstico. Então essa é a nossa intenção, que você possa crescer e abençoar a sua casa, pastorear a sua família e alimentar a sua alma com a palavra de Deus, cultuando ao Senhor. E o pastor Luciano agora vai nos conduzir em alguns cânticos, né, para ajudar a gente nesse momento de adoração a Deus, e logo em seguida a gente traz a palavra ao coração de vocês. Adoremos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A ti, Jesus, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. E como eu falei a vocês, você pode acompanhar as programações da nossa igreja, os cultos que são transmitidos online, claro, no momento de não isolamento. E nesses momentos de isolamento a gente oferece a vocês as mensagens que nós pregamos aqui, ou pregaríamos no culto solene, mas nós continuamos pregando para auxiliar você na sua casa, no culto doméstico. E você pode baixar o nosso aplicativo, né, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ou então entrar no nosso site e acessar o boletim da igreja e ter, então, a liturgia para que você, juntamente com sua família, possa adorar o Senhor. Nesta manhã, eu reservei o texto de Marcos capítulo 10, dos versos 17 a verso 22, para basear a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações nesses dias difíceis que nós vivemos. Então, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em casa, no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22. Diz assim o texto da palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Porém ele, contrariado com esta palavra, retirou-se entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar a Deus, pedir a direção do Senhor para compreendermos a sua palavra nessa manhã de hoje. Pai querido, nós queremos te agradecer e louvar, mesmo impedidos de nos reunirmos solenemente como tua igreja para celebrar a tua salvação, nós podemos, no aconchego da nossa casa, juntamente com a nossa família, cultuar ao Senhor. E Pai amado, enquanto nós não temos a oportunidade de juntos, de nos ajuntarmos com o teu povo para buscar a tua face e viver
comunhão deliciosa na tua presença, dá-nos, ó Senhor Deus, consolação e fala ao nosso coração nesses momentos em família e nesses momentos a sós, inclusive, daqueles que não têm famílias para cultuar juntos. Que o Senhor possa trazer consolo, conforto, fortalecimento aos nossos corações e um desejo enorme, como os salmistas escreveram nos Salmos, de ter saudade do ajuntamento solene na tua presença. Faz com que esses momentos passem logo, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país. Usa de graça com o homem, com a humanidade, criado à tua imagem e semelhança. Mas também que nós possamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos isolarmos para pensar sobre a vida, sobre a razão pela qual o Senhor permite que isso aconteça, para nos dar a oportunidade de nos achegarmos à tua presença. Nessa manhã de hoje, te pedimos, recebe a nossa adoração e o nosso culto que prestamos ao Senhor. Fala ao nosso coração pela tua palavra, Senhor Deus. Abre nosso entendimento e que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelo maravilhoso dom da vida. Pedimos ao Senhor que renove sobre nós as tuas misericórdias nessa manhã. E que nesse dia, onde celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, ainda que impedidos de fazê-lo publicamente, que a gente possa fazer no nosso lar, com os nossos queridos, para a glória do teu nome. Fala ao nosso coração nesse momento, na exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos, confiados em Jesus, o nosso amado Redentor. A ele rendemos nossa honra, glória e louvor. Em nome dele nós rogamos a ti, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Os momentos de crises, meus queridos, como esse que nós vivemos, nos dá uma oportunidade tanta de pensarmos e de refletirmos sobre a nossa vida, de onde nós temos depositado a nossa esperança, a nossa confiança e os nossos valores, a expectativa do futuro. Todos nós, no fundo de nossas almas, nos preocupamos com a questão da eternidade. O que virá após essa vida? O que acontecerá comigo após a morte? E nesses dias de medo, de ameaça, de uma epidemia que está ceifando muitas vidas, eu sei que essa pergunta, esse questionamento vem ao coração de todo ser humano. E talvez seja essa a grande oportunidade de situações como essa. Pensarmos a vida, pensarmos a eternidade. Todos nós temos no fundo das nossas almas essa preocupação. E essas preocupações existem porque a Bíblia nos afirma que a eternidade foi colocada em nossos corações por Deus. Ele nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Que farei para herdar a vida eterna? É isso a pergunta daquele homem que interrompe a vida de Jesus ou a caminhada de Jesus, corre ao seu encontro para buscar dele essa resposta a essa indagação que corroía a sua consciência. E eu gostaria de destacar 3 características no comportamento daquele homem, que também habita em todos nós essas mesmas características. Na busca de responder essa dúvida que angustia o coração, nós depositamos a nossa confiança, geralmente como humanidade, em 3 coisas, que o texto nos traz à reflexão e ao pensamento. E aquele homem representa, talvez, o comportamento de todos nós, os seres humanos. Geralmente, quando indagamos o nosso coração acerca do que é que nos alimenta a alma, qual é, de fato, a nossa grande preocupação com relação a essa vida e a vida vindoura. E aquela pessoa apresenta 3 características de comportamento onde ele depositava a sua esperança, a sua confiança, que Jesus corrige. A Bíblia nos chama a atenção para não colocarmos nessas coisas
a nossa esperança ou a nossa base, o nosso fundamento com relação à eternidade. A primeira delas que eu gostaria de chamar a sua atenção era que aquele homem era uma pessoa sincera com as suas crises de consciência. Ele era sincero com as dúvidas do seu coração, com os dilemas da sua vida. E eu gostaria de destacar isso aqui, a sinceridade, que de fato é uma virtude, mas que ela não é suficiente para nos garantir paz ao coração e certeza de salvação. Observe as atitudes daquele homem. Ele correu ao encontro de Jesus, manifesta a vontade de querer encontrar respostas a essas dúvidas e dilemas que corroíam a sua consciência. Ele correu ao encontro de Jesus e correu em direção certa, porque muitas vezes as pessoas nesse mundo correm para tantas outras fontes onde não vão encontrar esperança. Aquele homem correu para a direção certa, correu ao encontro de Jesus. Ele ajoelhou-se diante de Jesus, demonstrando humildade, demonstrando a sua incapacidade de encontrar resposta aos seus dilemas de alma. E ele se ajoelha numa atitude de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor. Além de correr ao encontro de Jesus, além de ajoelhar-se diante do Senhor, ele chamou a Jesus de bom mestre, reconhecendo de que Jesus não é apenas um ser humano ou um líder religioso. O questionamento de Jesus, de fato, está querendo sondar o coração daquele homem nessa sinceridade de declaração. E Jesus diz: por que você me chama bom? Bom só existe um, que é Deus. O que Jesus está dizendo? Ele não está negando a sua divindade. Ele está questionando aquela pessoa a refletir sobre o que ele está falando. Você me reconhece como Deus? É isso que você está me dizendo? E é isso que Jesus quer chamar a atenção dele. Aquele homem corre ao encontro de Jesus, se humilha diante dele e reconhece quem ele é. Observe a preocupação daquele homem nessas atitudes sinceras do seu coração. Ele pergunta: há alguma coisa que eu possa fazer para obter a vida eterna? Para obter a salvação da minha alma? É esse o questionamento dele, é essa dúvida que lhe corrói a consciência. É esse dilema de alma que não lhe faz ter paz no coração. Ele carrega em si a consciência de que ele é pecador, de que ele está em desvantagem diante de um justo juiz que é Deus, de que os seus pecados o conduzirão a situação de desfavorecimento na eternidade. Há alguma coisa que eu possa fazer para obter a vida eterna? Há alguma coisa que eu possa fazer para obter a salvação da minha alma? Eu pergunto a você: há algo que nós possamos fazer como humanidade para consertar esse defeito, esse vírus que contaminou toda a humanidade e que nos colocou numa condição de morte e de condenação? Há alguma coisa que possamos fazer? Essa é a pergunta levantada. Nós precisamos ser pessoas honestas com essas dúvidas existenciais da nossa alma. Porque geralmente o mundo existe num sistema de tentar levar o homem para fugir desses questionamentos. Porque esses questionamentos são desconfortáveis. Porque nós não chegamos a uma conclusão. Porque a Bíblia nos mostra que nós não temos possibilidade de mudar essa realidade, por mais que a gente queira. E esse homem era um homem sincero em enfrentar esses dilemas de alma. E ele queria uma resposta, e ele buscou na fonte certa uma resposta. Ele buscou com a atitude certa de humilhação, de reconhecimento de quem ele era e de quem Deus era. Nós precisamos ser honestos em nossas dúvidas existenciais e não tentar intertê-la ou fugir delas, ou buscar mecanismos que
tire a nossa mente de pensar sobre o futuro e sobre a eternidade. Geralmente é assim que o mundo funciona. As oportunidades, os prazeres da vida, as coisas que o mundo oferece para nos tirar dessa dúvida, para nos afastar desses dilemas de alma. É necessário que sejamos sinceros e que sejamos honestos. Essa é uma virtude que deve ser alimentada no coração. Mas, por mais que aquele homem fosse sincero, a sua sinceridade não resolvia o problema da sua alma, não resolvia o dilema do seu coração. Então nós temos aqui uma primeira observação a fazer. Precisamos ser pessoas sinceras e honestas? Sim. É uma virtude que deve ser cultivada no ser humano? Sim. Mas a sinceridade não garante salvação. A sinceridade não me traz paz ao coração. A sinceridade não resolve esse dilema de alma. E isso nós precisamos colocar no nosso coração, porque a humanidade, nós os seres humanos, com a nossa natureza caída, temos a tendência de tentar aliviar a nossa consciência afirmando assim: não, eu sou uma pessoa sincera. E aquele homem era uma pessoa sincera, mas a sinceridade dele não aliviava o dilema da sua alma, não trazia resposta ou paz ao seu coração em relação à eternidade. A minha sinceridade não me garante vida eterna, não me garante salvação. A sinceridade do ser humano não vai trazer essa garantia para ele. Em segundo lugar, nós podemos observar no texto que, além de ser uma pessoa sincera, aquele homem era uma pessoa religiosa. Vejam o que diz o texto. Jesus responde para ele, no verso 18: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você reconhece isso em mim? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E aí no verso 19 ele passa a mostrar o que Deus já entregou ao homem, a sua palavra, os seus mandamentos. Ele diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e tua mãe. E Jesus cita aqui alguns dos mandamentos da lei moral de Deus, que é a manifestação do caráter de Deus e da vontade de Deus para o ser humano. Você conhece os mandamentos, você os observa, você procura obedecê-los. Então ele respondeu, verso 20: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele era uma pessoa religiosa. Ele era alguém que tinha temor a Deus e tinha temor da lei de Deus e procurava andar em obediência. É isso que ele está dizendo. E veja, Jesus não o reprova, nem o questiona ou não desmente. Ele era uma pessoa religiosa. E ser uma pessoa religiosa que tem temor a Deus é bom? Claro que é bom. Todo ser humano deve temer a Deus. Todo ser humano deve levar Deus em consideração e buscar viver uma vida em busca de fazer a sua vontade e de conhecê-lo. Por que nós devemos temer a Deus? Jesus responde: não há ninguém bom senão um que é Deus. Jesus lhe aponta onde ele poderia encontrar a vida eterna, na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Observe e obedeça a palavra de Deus. Em outras palavras, é isso. Jesus certa vez falou aos seus discípulos, e João registrou no seu evangelho, dizendo: observai a palavra de Deus, examinai a palavra de Deus, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna. Elas testificam a meu respeito. E Jesus está apontando a palavra de Deus. Observe e obedeça à vontade revelada de Deus. E aquele homem responde ao Senhor: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Diz o verso 20. E é interessante que ele mesmo afirma, Mateus, que é o texto paralelo a esse, Mateus 19, lá no verso 20,
há um acréscimo nessa fala desse homem, que aqui Marcos não registra, mas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha infância. O que ainda me falta? Isso manifesta o fato de que ser religioso, seguir uma religião, não traz ao homem certeza de salvação. Senhor Jesus, eu tenho observado os mandamentos desde a minha juventude. Isso não me tem trazido paz ao coração em relação à vida eterna. O que ainda me falta? E Mateus registra esse detalhe no capítulo 19, no verso 20. O que me resta ainda fazer para obter essa certeza? E aqui nós chegamos a uma segunda conclusão, que ser religioso é bom, mas a religião por si só não resolve ou não garante ao homem a vida eterna. Você pode observar um exemplo muito claro disso na religião mais rigorosa da época de Jesus, a religião dos fariseus. Esse segmento da religião de Israel, zelosos, cuidadosos com a lei, mas foram os maiores opositores de Jesus, porque Jesus confrontava exatamente isso neles: não é a prática religiosa que vai me garantir virtudes para que eu mereça a vida eterna. À noite, Jesus é surpreendido pela visita de um fariseu, Nicodemos. Ele estava em sua casa e Nicodemos usa a noite, às escuras, para procurar Jesus, para não ser visto pelos seus comparsas de religião. E ele vai às escondidas para falar com Jesus e para dizer a Jesus que ele tem dilemas de alma enquanto fariseu. Porque os fariseus difamavam Jesus, reprovavam Jesus, tentavam desacreditar Jesus diante dos homens. E ele vai a Jesus para dizer: Senhor, nós, os fariseus, sabemos quem Tu és. Tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que Tu fazes se Deus não estiver com ele. E Nicodemos, talvez na sua cabeça, está tirando um peso da sua consciência, está querendo declarar a Jesus o que se vai no seu coração, de verdade, e não somente no dele, mas ele usa o termo no plural: nós sabemos, lá no íntimo, que Tu não és um falso profeta, que Tu não és da parte do inimigo, como eles acusavam, que Tu és de Deus, porque os sinais que Tu fazes, o ensino que Tu traz, não pode vir de outra fonte que não de Deus. E Nicodemos, pensando ser aliviado, é surpreendido com a palavra de Jesus, dizendo: Nicodemos, de nada te adianta isso, se você não nascer de novo. Então a prática religiosa, Nicodemos, por mais zelosa que seja, não garante ao homem salvação. Eu não construo pelos meus esforços e méritos o caminho da minha salvação. Por mais religioso que o homem seja, a religião por si só não garante isso. Ao contrário, a religião pode me causar uma falsa impressão de que eu sou melhor do que as pessoas. E aí Jesus conta um outro texto do fariseu, a parábola do fariseu e do publicano, que certa vez um fariseu religioso chega no templo para adorar a Deus, e naquele dia também ao mesmo tempo entra no templo para adorar a Deus um publicano. E o publicano era alguém que não temia a Deus, não era religioso, não seguia uma ética da palavra de Deus, era um fiscal da Receita Federal Romana, que passou nesse concurso público ou foi nomeado para isso. Era um judeu que estava trabalhando para Roma, cobrando impostos de judeus, do povo de Deus. E geralmente essas pessoas se utilizavam da sua função, da sua autoridade, para extorquir, para explorar e para enriquecer de forma fraudulenta. Eles eram odiados pela população comum. Eles eram mal vistos, eles eram tidos como corruptos. Pessoas que se aproveitavam do poder, da função, do cargo que tinha para enriquecer de forma ilícita. Por isso eles eram odiados. E aí a atitude do fariseu, quando vê o publicano no templo,
Ele diz: esse homem não é digno de estar aqui. E ele ousa se levantar no meio da congregação, levantar as mãos aos céus e orar em voz alta, dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, quase apontando o dedo para o publicano. Dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 3 vezes por semana. Então ele começa a relacionar os seus méritos, os seus esforços religiosos, a sua performance religiosa, dizendo que ele era uma pessoa justa, de que ele era uma pessoa que merecia estar ali diante de Deus, mas aquele homem não sou roubador, não sou fraudulento. E ele começou a acusar aquele homem. O texto nos diz que aquele homem, ouvindo essa oração, foi se encolhendo de vergonha, a ponto de nem ousar levantar os olhos a Deus. Somente batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É como se ele estivesse afirmando: tudo aquilo que esse homem falou é verdade. Eu me reconheço em todos esses pecados que ele citou, e não há em mim alguma virtude. E Jesus afirma para os seus discípulos: esse publicano, pecador, quebrantado, reconhecendo a sua real condição diante de Deus, que não tem o que oferecer, saiu justificado dali. Enquanto o fariseu não, que orava de si para si mesmo, se vangloriando da sua religião. Então a religião pode ser um perigo na vida da pessoa, quando ela deposita nos seus esforços, na sua performance, méritos para a sua salvação. E por mais que a pessoa religiosa, nós aprendemos aqui, a religião não garante paz ao coração do homem. E aquele homem que chega a Jesus, depois de ouvir Jesus dizer para ele: olha, você tem os mandamentos, você tem a lei de Deus, observe a lei de Deus. E ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho observado, mas isso não tem trazido paz ao meu coração. O que ainda me resta fazer, Senhor? E nós aprendemos aqui que a religião, por si só, não responde a esses dilemas profundos da alma do homem. Deus não nos deu os mandamentos para sermos salvos por Ele, porque nós não podemos cumpri-lo, porque a nossa natureza é caída e corrompida. Por mais que tentemos fazer isso para basear na obediência aos mandamentos da nossa salvação, nós não conseguimos. E é isso que Jesus quer mostrar para ele. Jesus não está dizendo que se ele observar os mandamentos ele será salvo. Jesus está tentando mostrar para ele, ou levá-lo à consciência de que a religião é incapaz, por si só, de dar ao homem certeza de salvação. E não importa a religião que você tenha, e não importa a religião que você professe, ela não te garante salvação. É isso que o texto quer nos ensinar. Sinceridade de coração não é suficiente. Devemos cultivar essa virtude em nossa vida? Sim. Sermos honestos e sinceros com Deus e com os outros e com a gente mesmo. Mas essas coisas a sinceridade não me garante salvação. Devemos ser religiosos e temer a Deus? Sim. Melhor do que ser um incrédulo, um mundano ou uma pessoa que desmente Deus. Mas isso garante salvação? Não. Não é suficiente. E aí nós vamos para o terceiro comportamento que Jesus observa, e é onde Jesus queria de fato afunilar e levar aquele homem à reflexão. O que é que impede de fato o homem, o ser humano, de obter a certeza de salvação e paz no seu coração? Aquele homem era uma pessoa rica, muito bem situada financeiramente. O verso 21 nos diz isso, e Jesus, fitando-o, o amou e disse: eu sei o que te falta, eu sei qual é o problema de fato e verdade que te impede de gozar a vida eterna ou a paz no coração. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Então venha e siga-me. E diz o verso 22 que ele saiu contrariado com o que ouviu de Jesus. Saiu triste dali, retirou-se triste, porque ele era dono, proprietário de muita riqueza. Ser rico é alguma coisa ruim? Claro que não. No entanto, os bens, a riqueza, a ambição em obter coisas, bens, pode se tornar um grande mal, um empecilho ao homem de se chegar a Deus. A Bíblia nos afirma que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O apóstolo Paulo adverte Timóteo nessas palavras, na sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 10. Timóteo, tenha cuidado como você lida com bens, com dinheiro, com riqueza, porque o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, às coisas materiais, é raiz de todos os males. E nós vemos isso em momentos de crise como esse que a gente passa, não é? O mundo precisando de solidariedade, o mundo precisando de ajuda, de cooperação. Pessoas tiram proveito disso para enriquecer, para ganhar dinheiro, explorando a necessidade do povo, explorando a pandemia. Aquele homem era uma pessoa muito rica. Jesus chega onde quer chegar com ele. Eu sei qual é o problema do teu coração, eu sei o que é que te impede de gozar a paz. Observe a parábola do semeador, quando o Senhor Jesus chega para os discípulos e conta essa parábola. Num dos terrenos que ele cita, onde a semente caiu e a princípio produziu uma planta, mas que estava em meio a espinhos, a matos, a ervas daninhas, que sufocaram aquela planta e ela não conseguiu produzir, não conseguiu se desenvolver, não deu frutos e ficou ali minguada, sufocada. E os discípulos depois, particularmente, chegam a Jesus e pedem que o Senhor explique essas parábolas, o que essas coisas significam. E quando o Senhor Jesus vai explicar sobre esse detalhe, lá em Mateus capítulo 13, verso 22, ele nos diz exatamente isso, o que significa esses espinhos, essas ervas daninhas, esse mato que impedia a planta de produzir frutos. E no verso 22 ele diz, o que é semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E eis aqui a razão pela qual aquele jovem não conseguia desfazer da sua confiança dos bens e da riqueza que ele obteve na sua vida. E certamente o obteve pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E não há absolutamente nada de mal nisso, ou nada de ruim nisso. O problema é quando eu coloco nessas coisas a minha esperança. E eu creio que esse momento do mundo está debaixo da permissão de Deus para mostrar ao homem que não adianta ele acumular riquezas, não adianta ele ter dinheiro, não adianta ele ter um bom plano de saúde, porque chegará um momento nessa pandemia que mesmo os meus recursos e mesmo a minha condição não me garantirá cura. Logo no começo da pandemia, o espanhol, presidente de um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, faleceu dessa enfermidade. O homem rico, dinheiro não lhe faltava, mas dinheiro não me garante vida eterna. E aquele jovem depositava a sua confiança, a sua esperança nos bens que tinha. Por isso ele saiu dali entristecido, cabisbaixo, decepcionado, frustrado, porque ele percebeu que o coração dele estava nessas coisas e o Senhor Jesus revelou isso para ele.
Então, observe comigo. Sinceridade não vai me garantir paz no coração em relação à vida eterna. Não resolve os meus dilemas de alma. Religiosidade não me garante isso. Os meus esforços piedosos, pessoais, particulares, não me garantem paz com relação à vida eterna. E o meu dinheiro, o meu sucesso profissional, financeiro, não compra isso. Jesus disse para aquele homem: eu sei o que te falta, eu sei qual é o seu problema, eu sei o que te impede de entregar a vida plenamente a Deus, o que se tornou um Deus em tua vida, em outras palavras. Eu sei o que é que ocupa o lugar central na tua vida, a confiança que você deposita nos seus bens. Vá e se livre disso. Vá e se livre disso que te impede de gozar a vida eterna, entregando-se plenamente a mim e depositando em mim a tua confiança. Os bens, as riquezas daquele homem, era onde ele depositava a sua confiança. Aquilo tomou o lugar de Deus na sua vida. Meu querido, minha querida, não se iluda. O dinheiro não compra a eternidade. O dinheiro não compra a vida eterna. O sucesso profissional não te garante paz ao coração naquelas coisas que são mais essenciais da vida. Ele pode te comprar um bom carro, te comprar uma boa casa, ele pode te dar uma vida confortável, mas ele não te dá paz. A paz que você precisa para seguir diante dos dilemas da vida, ele não te pode garantir paz e certeza de salvação. E certa vez Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Visto isso, que por mais sincero que eu seja, a minha sinceridade, que é uma virtude que deve ser cultivada, não me garante paz ao coração em relação à vida eterna. Por mais que eu seja religioso e procure ser sincero na minha prática religiosa, isso não me soma esforços para que eu possa conquistar a vida eterna. E por mais que eu ganhe todos os bens desse mundo e seja bem-sucedido na minha vida profissional e obtenha como resultado disso bens materiais, isso não me garante paz ao coração. Posto isso, eu queria te fazer algumas perguntas ao coração. O que tem te impedido de entregar tua vida completamente a Cristo? Será que há coisas em sua vida onde você tem depositado a sua confiança, a sua esperança, a sua felicidade? Todas essas coisas se destroem ou se desfazem diante de um momento como esse que a gente vive. Momento de insegurança, momento de medo, momento de incertezas. Onde eu tenho depositado a minha esperança? Em mim? Na sinceridade do meu coração? Na religião que eu pratico, eu faço parte? No meu sucesso pessoal, profissional, financeiro? O que há em sua vida que tem tomado o lugar de Deus? Ou deixe-me colocar de forma diferente. Se Deus lhe pedisse algo para você entregar a Ele, você conseguiria entregar e confiar somente em Deus? Você consegue se render e não colocar a sua esperança em coisas, em sentimentos ou em religião? Você consegue colocar a sua confiança plenamente em Cristo Jesus, no que Ele fez na cruz por nós? Quais são as coisas que têm impedido você a receber a vida que Deus preparou para você? Sabe, meus queridos,
se houvesse algum outro meio pelo qual nós poderíamos resolver essa questão da eternidade e da paz no nosso coração, Deus não teria enviado o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. O fato dele ter vindo à cruz e entregado a sua vida por nós naquela cruz é porque essa é a única esperança para a humanidade. Você precisa depositar a tua confiança em Cristo Jesus, na suficiência da sua obra na cruz, na graça de Deus. E receber isso, você não precisa fazer absolutamente nada, senão confiar em Cristo, e não na sua sinceridade, e não na sua religião, e não no seu dinheiro. Cristo Jesus é a resposta de Deus para os dilemas mais profundos da alma do homem. O Senhor Jesus te convida neste momento de crise, neste momento de medo, nesse momento de insegurança, assim como convidou aquele homem a abrir mão dessas coisas e crer nele, na sua suficiência e segui-lo. Você não quer fazer isso nesse momento agora? E eu digo a você, não deixe esse momento passar pela sua vida em vão. Aquele homem saiu daquele encontro contrariado, triste e infeliz. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Deus permite que momentos de crise cheguem diante de nós, para que a gente aprenda a colocar toda a nossa confiança nele e não nas coisas. E essas situações testam, de fato e verdade, onde a gente tem depositado a nossa esperança e a nossa confiança. Se em nós mesmos, na nossa sinceridade e nos nossos sentimentos, se na religião que nós praticamos, na observância das suas normas, ou se na força do nosso braço, naquilo que nós adquirimos. Não saia daqui. Não saia diante de Deus nesse momento agora, como aquele jovem saiu. Ele quer mudar a sua vida. Confie nele. Ouse largar o que tem te impedido de entregar plenamente a sua vida a Cristo Jesus.